Prezados alunos, em nosso último encontro, nós iremos falar sobre a greve. Aqui me parece bastante importante que os senhores leiam os artigos 9º, 42, parágrafo 1º, 143, parágrafo 3º da Constituição Federal, além da Lei de Greve, a Lei número 7.783 de 1989. Nós temos também as convenções 87, 50 e 151, que são importantes sobre esse assunto, e a súmula 189 e 316. Também se refere, a este conteúdo as orientações jurisprudenciais 10, 11 e 38 da seção de dissídios coletivos do TST. É imprescindível que vocês leiam algum livro de doutrina relacionado a este conteúdo. Bem, quando a gente fala em greve, o artigo 2º da Lei 7.783 de 89 nos dá a definição legal do que efetivamente seria uma greve lícita. Segundo o artigo 2º, greve é a suspensão coletiva, temporária e pacífica, total ou parcial, de prestação de serviços a empregador. Luciano Martinez, debruçado a definição legal, apresenta como o seu entendimento a respeito do que é uma greve de trabalhadores como sendo o direito fundamental que legitima a paralisação coletiva de trabalhadores realizada de modo concertado, pacífico e provisório, como instrumento anunciado de pressão para alcançar melhorias sociais ou para fazer com que aquelas conquistas normativas sejam mantidas e cumpridas. E aqui nós temos algumas características. A lei de greve ela acaba nos fornecendo a moldura do que efetivamente é o exercício do direito de greve, e a partir dessa moldura nós podemos identificar algumas características das greves. Primeiro, é uma paralisação coletiva. Embora o direito de greve seja um direito individual, esse direito individual somente pode ser exercido em conjunto com outros trabalhadores. Não existe greve de si mesmo. Necessariamente, a greve, a paralisação, ela precisa envolver outros trabalhadores que também exercem o seu direito individual. E a paralisação, ela precisa ser de trabalhadores. Tecnicamente, a greve deve ser de trabalhadores, embora existam outros eventos de privação sem relação com o trabalho, que acabam, de alguma forma, pegando emprestado o sentido de greve. Greve de fome, greve de sexo, entre outros tipos de greve, para mostrar um inconformismo em relação a uma determinada situação. Mas, tecnicamente, sob perspectiva jurídica, a greve ela somente é estudada e somente tem efeitos jurídicos legítimos quando ela envolve trabalhadores. A greve ela precisa ser organizada, precisa ser um evento concertado, precisa ser realizada a partir de atos racionais, adrede organizados, porque visam fins igualmente racionais. A greve ela é provisória, embora possa ser por prazo indeterminado. Ninguém sabe exatamente quando uma greve irá terminar, mas ela não pode ser uma greve que já parte do pressuposto que será definitiva, porque aí haverá uma paralisação total das atividades e aí fica completamente desvirtuada a greve enquanto um direito individual destinado a conseguir conquistas. Se a greve tem o objetivo definitivo de não se ter mais nenhum tipo de atividade paralisada, essa finalidade de conquista de direitos, ela acaba sendo desvirtuada para um simples prejuízo definitivo ao seu empregador. Por isso que se entende que a greve necessariamente ela precisa ser provisória. E é uma paralisação pacífica. Se a gente pode falar em armas, como Luciano Martinez, essas armas são exclusivamente a paralisação coletiva do trabalho.
dotada do propósito de turbar a normalidade produtiva e assim levar o empregador a prejuízo e o diálogo que haverá propostas de restabelecimento da normalidade rompida. A greve, quando é, de alguma forma, feita a partir de condutas violentas, de condutas abusivas e arbitrárias, ela deixa de gerar efeitos jurídicos legítimos. Né? Na verdade, o que pode ocorrer a partir de uma greve violenta e uma greve abusiva é a geração da obrigação de reparação de danos, né, pelos trabalhadores ao próprio empregador. A greve, ela necessariamente é um instrumento de pressão, né? É um mecanismo de autotutela por meio da pressão causada pela paralisação dos trabalhadores, excepcionalmente admitida pelo ordenamento jurídico, para equivaler às forças negociais entre os sujeitos contratuais. Então, talvez a greve seja o instrumento mais, digamos, efetivo, a arma mais pesada para os trabalhadores buscarem uma equivalência de forças negociais com os seus empregadores, porque é sabido que a paralisação ela vai causar prejuízos ao empregador, mas prejuízos não com o objetivo de simplesmente prejudicar o trabalhador, o seu empregador, mas com o objetivo de buscar, né, de alguma forma, a retomada do diálogo social para a negociação. E aí vem a última característica, que é a de objetivar a indução do diálogo entre os sujeitos coletivos para o alcance de melhorias sociais ou a manutenção / implementação das conquistas alcançadas. A paralisação, como já foi dito, por causar prejuízo ao empregador, acaba favorecendo o diálogo com os trabalhadores como uma forma de solução do conflito. Assim, o principal objetivo da greve é abrir espaço às negociações entre trabalhadores e empregador para consecução de melhorias, manutenção ou não regressão das condições trabalhistas. E aqui uma classificação que talvez vocês não encontrem num livro, porque foi por mim pensada, né, não sei nem se outros doutrinadores acabam trazendo isso, né? Mas é importante que a gente classifique para entender os vários tipos de greve, né, que podem existir. Quanto ao sujeito da paralisação, né, nós temos a greve que é por trabalhadores. O que existe é o lockout, que seria uma greve de empregadores, mas é proibido, é vedado pela legislação brasileira, pelo menos. Quanto à abrangência, ela pode ser total, envolver todos os empregados e setores do empregador, ou parcial, né? Envolve parte dos empregados e setores do empregador. E quando eu falo envolve todos os empregados e setores do empregador, eu não estou dizendo que todos os setores irão paralisar, mas o envolvimento dos trabalhadores é que é, digamos aqui, relevante para esta classificação, porque a depender do empregador, mesmo que os trabalhadores todos estejam envolvidos, talvez seja necessário, né, destacar um efetivo para não causar um prejuízo ao empregador. Embora, então, haja uma paralisação, via de regra, que não envolva toda a empresa, a gente pode dizer aqui, né, que todos os trabalhadores estão envolvidos, ainda que sejam destacados para manutenção, né, de equipamentos, evitando-se assim, por exemplo, um prejuízo maior ao empregador. Quanto à categoria, né, nós temos greves de empregados privados e greves de servidores públicos, e aí envolvendo servidores seletistas, servidores estatutários e militares. Lembrando que os militares eles não podem, eles são proibidos de fazer greve, mas mesmo assim a gente observa que não os militares, mas os policiais militares, que também são proibidos, acabam, né, fazendo greve em algumas circunstâncias, em alguns contextos. Quanto ao segmento das atividades envolvidas, greve em atividades essenciais, envolve a paralisação de atividades cuja interrupção pode causar danos coletivos e difusos irreparáveis a toda a sociedade, a toda a comunidade, né? Aqui, o que está em jogo é o interesse público, né? Então, é uma greve que tem uma série de particularidades
para que a sociedade, a coletividade não seja tão afetada. E tem greves em atividades que são essenciais, envolve a paralisação de atividades do empregador cuja interrupção não tem o condão de causar prejuízo à população em geral, ficando os danos mais restritos ao empregador e a um grupo reduzido de usuários, né, daquele empregador. Quanto à legitimidade, nós temos as greves lícitas e legítimas, né? E aí a suspensão coletiva, temporária, pacífica, total ou parcial de prestação pessoal de serviço ao empregador, destinada a abrir espaço às negociações entre trabalhadores e empregador para conseguir melhorias, a manutenção ou não regressão das condições trabalhistas. E nós temos a greve abusiva, prevista no artigo 14, basicamente em duas situações. É abusiva a greve que não observa as regras da lei de greve, da lei 7.783 de 89, e é também abusiva a greve que é mantida ou é deflagrada quando o conflito em tese já está pacificado. Então, você manter uma paralisação após a celebração do acordo coletivo, convenção coletiva ou sentença normativa, que é a decisão da Justiça do Trabalho no âmbito do poder normativo da Justiça do Trabalho, acaba sendo algo abusivo, porque se houve a pacificação do conflito, não faz sentido se manter a greve. Mesma coisa, né, se há a vigência de uma norma coletiva, acordo coletivo, convenção coletiva, sentença normativa, em tese não faz sentido se ter uma greve. Né? A própria lei de greve, nesta última situação, estabelece duas hipóteses. Em tese, é abusiva a greve na vigência de uma norma coletiva, porque em tese, né, já está tudo pacificado, exceto se essa greve for para exigir o cumprimento de uma cláusula dessa norma coletiva que não está sendo respeitada pelo empregador, que aí é um meio de pressão, ou se ocorreram, né, fatos supervenientes, novos, né, um acontecimento imprevisível que modificasse substancialmente a relação de trabalho. Então, né, aconteceu uma situação muito drástica que alterou completamente aquelas condições de trabalho previstas na norma coletiva em vigência. Aí, em tese, é possível se fazer greve sem que se entenda que é abusiva. O J10 da STC entende que a greve abusiva não gera efeitos jurídicos favoráveis aos trabalhadores. Quanto à finalidade, a greve, via de regra, trabalhista, né, como foi falado, destinada a abrir espaços a negociações entre trabalhadores e empregador para conseguir melhorias, a manutenção ou a não regressão de condições trabalhistas, mas pode ser que existam outras greves, feitas até por trabalhadores, greves políticas, né, para interferir, né, por meio de pressão no campo político, na aprovação de uma lei, enfim. A greve de solidariedade, que é a greve feita por trabalhadores em apoio a trabalhadores de outra categoria, né? O que se discute é se essas duas últimas greves, né, política e por solidariedade, se elas são legítimas. Né? Então, tem muitos autores que não admitem essas greves por entender que não são greves destinadas a abrir um espaço de negociação com o seu próprio empregador. Mas o Maurício Coutinho Delgado, que é um doutrinador muito renomado aqui no Brasil, né, nos lembra que o artigo 9º não faz qualquer tipo de restrição em relação a isso. Né? Então, se a gente for passar até na história, né, as greves do ABC, do final da década de 70, elas influenciaram muito naquele momento histórico e, né, para a transição da ditadura para um regime democrático. Então, foram greves extremamente importantes. E se criminalizar ou entender que esse tipo de greve é ilícita realmente é algo que, para o país, né, não me parece adequado. Né? Os trabalhadores, eles efetivamente são muito importantes nessa composição social, inclusive, né, para o exercício da cidadania, para a construção de um país mais livre, mais justo e mais solidário. Então, eu estou com o Maurício Coutinho Delgado neste particular. Quando a gente fala em greve, nós estamos falando de um sujeito ativo, né, que, via de regra, é o sindicato da categoria profissional, o sindicato dos trabalhadores. Caso, né, não haja sindicato, é possível, né, caso os trabalhadores não sejam organizados em sindicato, é possível que se crie uma comissão de negociação eleita por Assembleia dos Trabalhadores interessados na paralisação. Tá? Mas, via de regra, né, o sujeito ativo da greve, né, é a entidade sindical da categoria profissional. É ela que deve, de alguma forma, liderar,
né, a categoria, porque é quem representa os trabalhadores à luz do artigo 8º, inciso 3 da Constituição Federal. E o sujeito passivo, o direto, né, é o empregador ou o grupo de empregadores. Né, ele que, de alguma forma, sofre os efeitos da paralisação dos trabalhadores. Mas, obviamente, toda a sociedade acaba também sentindo, né, o impacto da paralisação dos trabalhadores, especialmente quando estamos nos referindo a atividades essenciais. Há alguns atos preparatórios e procedimentos indispensáveis determinados pela lei de greve. Porque a greve é um direito individual, mas é um direito individual que precisa ser exercido coletivamente e de forma organizada. Porque o objetivo de uma greve não é causar prejuízo ao empregador sem qualquer tipo de sentido. Né? O objetivo é paralisar as atividades, isso acaba causando um prejuízo ao empregador, mas com o objetivo de se estabelecer uma via de negociação com o empregador. Né? Então, para que a greve seja realizada de forma legítima, sem abuso, são importantes alguns atos preparatórios e procedimentos indispensáveis. A primeira, digamos, observação que precisa ser feita antes da deflagração da greve é que haja a frustração ou o esvaziamento dos meios de negociação tradicionais. Né? Então, é importante que os sindicatos dos trabalhadores já tenha tentado negociar, né, com o empregador, ao invés de, sem qualquer tipo de negociação prévia, instaurar a greve imediatamente. Então, a J11 da STC diz que é abusiva a greve levada a efeito sem que as partes tenham tentado direto e pacificamente solucionar o conflito, né, que lhe constitui o objeto. Então, é importante que haja uma negociação, e quando essa negociação não se torna mais possível, ela se torna frustrada, né, aí sim abre a possibilidade para a greve. Decisão sobre a deflagração da greve deve ser aprovada pela Assembleia Geral, né, dos trabalhadores, convocada para tal fim, que definirá a pauta de reivindicações da categoria e deliberará sobre a paralisação coletiva da prestação de serviço. Então, a greve não pode ser uma decisão tomada por uma pessoa, pela diretoria sozinho. Isso necessariamente tem que ser levado à deliberação da Assembleia Geral, que é quem tem, digamos, legitimidade para decidir se haverá, né, ou não a greve. É claro que as formalidades de convocação da Assembleia Geral, o quórum para deliberação sobre a greve, né, tanto para início como para terminar a greve, devem estar previstos no Estatuto, e essas regras previstas no Estatuto dentro, né, da ideia de autonomia do sindicato precisam ser respeitadas, porque, do contrário, a greve será abusiva. Como já foi dito, na falta de entidade sindical, a Assembleia Geral dos Trabalhadores interessados deliberará sobre as reivindicações e a paralisação coletiva, constituindo comissão de negociação para tanto. Porque às vezes aquela categoria não está ainda organizada, né, por meio de um sindicato. Para que não haja um prejuízo maior ao empregador, para que o empregador não se surpreenda, né, de uma maneira muito definitiva, é necessário que haja uma notificação deste empregador do início da paralisação. Não pode simplesmente paralisar de uma hora para outra. Existe um aviso prévio ao empregador. No caso de atividades não essenciais, esta notificação prévia é de 48 horas antes, né, do início da paralisação. No caso de atividades essenciais, esta notificação é de 72 horas. Né? E aí essa notificação precisa ser tanto para os empregadores como para os usuários, porque os usuários, a sociedade, no geral, também, né, será impactada pela greve em atividades essenciais. Haverá necessidade, em alguns casos, de garantir a manutenção de atividades mínimas na empresa.
Se as atividades do empregador não puderem ser completamente paralisadas, sob pena de prejuízo irreparável, né? Por exemplo, um equipamento que, não pode, que tem que funcionar 24 horas, né? E ele não pode ser parado. Então, a liderança do movimento grevista deverá ajustar com o empregador uma quantidade mínima de empregados que deverão continuar trabalhando para assegurar os serviços mínimos necessários, artigo 9º da Lei de Greve. Aqui nós estamos falando do direito individual de greve em contraponto com o direito de propriedade do empregador. Então, mais uma vez, é claro que a greve por si só vai gerar um certo prejuízo ao empregador, mas o objetivo não é que gere um prejuízo abusivo. Tá? Então, em algumas situações, a liderança do movimento grevista deverá fazer um acordo com o empregador para destacar um efetivo de trabalhadores para, né, manter atividades que possam gerar, né, um prejuízo irreparável ao empregador. Isso independentemente de ser, né, uma greve em atividade essencial ou não, em qualquer situação. Se não houver acordo, o empregador ficará autorizado a contratar trabalhadores temporários ou por prazo determinado, porque não pode sofrer esse prejuízo abusivo. Ok? Limites à greve em atividades essenciais. Aí já especificamente em atividades essenciais. Como eu falei para vocês, tem uma notificação diferenciada, né, daquela greve em atividades não essenciais, tanto em relação a quem deve ser comunicado, como em relação à antecedência desta notificação. Então, são 72 horas, em contraponto às atividades não essenciais, são 48 horas, e também essa notificação deve ser tanto para o empregador como para os usuários, né? Ao passo que em atividades não essenciais, basta comunicar ao empregador. Haverá também necessidade de manutenção da prestação de serviços indispensáveis de atendimento de necessidades inadiáveis da comunidade, em comum acordo entre empregados e empregador. Ou seja, como, na verdade, toda a comunidade é afetada quando há uma greve em atividades essenciais, nós iremos apontar quais são essas atividades, né, relacionadas à saúde, à segurança, enfim. Então, é necessário que se mantenha, né, um efetivo mínimo para evitar prejuízos irreparáveis, inadiáveis à comunidade. Se não houver comum acordo entre empregados e empregador em relação a este efetivo mínimo, se vão ser mantidos 30%, 50%, 70% do efetivo, para que não haja um prejuízo inadiável à comunidade, o poder público assegurará a prestação de serviços inadiáveis, inclusive impondo multas altíssimas ao sindicato. Então, olha, às vezes a questão é judicializada, né? Então o Ministério Público tem legitimidade, inclusive, para suscitar um dissídio coletivo nesta hipótese, né, de atividades essenciais, e aí a Justiça pode dizer o seguinte, olha, neste caso, transporte público, é uma atividade essencial, é necessário que se mantenha 70%, né, do efetivo para que não haja um prejuízo muito grande, sob pena de multa de R$100 mil por dia. Então, coloca uma multa alta para que a decisão seja cumprida. É abusiva a greve que se realiza em setores que a lei define como sendo essenciais à comunidade, se não é assegurado o atendimento básico das necessidades inadiáveis dos usuários do serviço. Então, vamos lá o que é o serviço essencial. Bem, são aqueles cuja interrupção possa causar, né, danos coletivos e difusos irreparáveis à sociedade. Pro-IT são atividades ligadas diretamente à vida, à segurança e à saúde da comunidade. A própria lei de greve estabelece quais são esses serviços essenciais e, via de regra, tem-se entendido que esse rol é taxativo. Então, são 11 serviços. Primeiro, tratamento e abastecimento de água, produção e distribuição de energia elétrica, gás e combustíveis. Segundo, assistência médica hospitalar. Terceiro, distribuição e comercialização de medicamentos e alimentos. Quarto, serviços funerários. Quinto, transporte coletivo. Sexto, captação e tratamento de esgoto e lixo. Sétimo, telecomunicações. Oitavo, guarda e uso e controle de substâncias radioativas, equipamentos e materiais nucleares. Nono, processamento de dados ligados a serviços essenciais. 10º, controle de tráfego aéreo. 11º, compensação bancária. Nós já vimos, mas não custa repetir, né, como a greve em serviços essenciais acaba gerando um prejuízo a toda a comunidade. Existem aqui algumas particularidades que precisam ser observadas. Primeiro, comunicação prévia, né,
em 72 horas ao empregador e usuários da greve, para que eles possam, de alguma forma, se preparar. Garantir de comum acordo a prestação de serviços dispensáveis de atendimento às necessidades inadiáveis da comunidade, ou seja, aquelas que não atendidas coloquem em perigo iminente a sobrevivência, a saúde e a segurança da população. Se não houver comum acordo, o poder público assegurará a prestação de serviços inadiáveis, havendo possibilidade, né, de ajuizamento de dissídio de greve pelo Ministério Público do Trabalho. Os grevistas, para exercerem o seu direito, eles têm alguns direitos garantidos, né? Precisam ter algumas garantias, né, para que não haja um prejuízo muito grande. A primeira garantia é que eles podem empregar meios pacíficos de persuasão ou aliciamento dos trabalhadores à adesão da greve. Isso é garantido. O que eles não podem é fazer uma greve violenta, abusiva, mas o emprego de meios pacíficos de persuasão ou aliciamento é permitido. Vamos lá. É permitido piquetes? Bem, se for para tentar convencer os colegas a não entrar no local de trabalho, então persuadir os colegas a não entrar sem impedir o acesso ou usar qualquer meio violento, sim, é permitido. Então é permitido o uso de carros de som, panfletagem, né, conversas na porta da fábrica para, com palavras, convencer os indecisos. O que não pode é barrar a entrada, impedir, usar força, constranger, né, porque aí já seria um piquete não pacífico. É permitido que os trabalhadores entrem no local de trabalho e fiquem, né, ocupem o local de trabalho para impedir ou induzir a paralisação do serviço. Eles entram numa agência bancária, por exemplo, ficam lá de braços cruzados sem trabalhar. Isso é permitido? O lock-in, né, que é justamente esta ocupação, é controvertida, mas tem se entendido que, se forem utilizados meios pacíficos, sem violência de terceiros, isso é permitido, porque a greve realmente ela precisa causar um tensionamento, né? Agora, alguns autores entendem que a conduta é ilícita, porque não há como você, né, ocupar sem, de alguma forma, constranger o direito dos outros, inclusive o direito de quem quer trabalhar, né? De todo modo, essa discussão ela é muito complexa, né? Precisa se verificar muito como que essa ocupação foi feita, se de forma pacífica ou não, enfim. E a competência para uma ação de desocupação do estabelecimento é da Justiça do Trabalho, súmula vinculante 23 do STF. A Operação Tartaruga, que é aquela operação padrão, né, caracterizada pela diminuição proposital e drástica do ritmo de trabalho para pressionar o empregador, né, a atender às, digamos, reivindicações dos trabalhadores. É permitida? Bem, tecnicamente sequer é uma greve, porque aí não está havendo uma paralisação. Mas pode vir associada à greve, né? Então pode existir uma greve de alguns, com a Operação Tartaruga de outros, enfim. Porque o que acontece? Quando há greve, o contrato fica suspenso em princípio. Então os trabalhadores eles não recebem salário. Então muitos aderem à greve e outros, né, ficam nessa Operação Tartaruga, diminuem o ritmo, enfim. Em tese, né, se é possível a paralisação, por que não a diminuição proposital, né, e drástica do ritmo de trabalho? Eu não vejo ilicitude nisso, desde que a finalidade não seja causar um prejuízo por si só, né, um prejuízo esvaziado de sentido ao empregador, mas de abrir, né, uma porta de negociação, de diálogo com o próprio empregador. E o boicote? O boicote é um movimento para convencer um grupo ou a coletividade a deixar de adquirir produtos ou serviços do empregador. Os empregados podem fazer boicote? Então, isso é bastante controvertido também, né? Porque, bem ou mal, você está sendo desleal ao seu empregador, ao produto do seu empregador. Isso pode causar um prejuízo muito grande à imagem do empregador.
Então, também não há, digamos, unanimidade em relação à possibilidade de fazer boicote. Parte da doutrina entende que é uma conduta abusiva. Pois bem, além de empregar meios pacíficos de persuasão ou aliciamento de trabalhadores à adesão à greve, os grevistas eles podem arrecadar fundos para o movimento, né? Porque, obviamente, se eles vão parar de trabalhar e vão deixar de receber salário, então assim, é possível que eles se organizem para arrecadação de fundos, evitando um prejuízo pessoal grande. Também é possível divulgar livremente a ação paredista, né, como já foi falado, distribuição de panfletos, enfim, informativos, né, jornais, para explicitar quais são, digamos, as finalidades e os objetivos dos grevistas. E os grevistas têm garantia quanto a atos do empregador de constrangimento ao retorno à divulgação da greve. Então, os grevistas eles têm uma proteção contra uma dispensa imotivada pelo empregador, desde que a greve esteja observando as regras da Lei 7.783 de 89, ou seja, desde que a greve não seja abusiva. Então, os grevistas têm a garantia de que não serão dispensados se a greve não for abusiva, têm a garantia de que não serão contratados outros empregados, exceto se não houver um acordo, né, entre empregador e a liderança grevista quanto, né, a manutenção de atividades essenciais para evitar prejuízos irreparáveis ao empregador. Tá? Em relação aos não grevistas, né, ninguém é obrigado também a aderir à greve, então eles têm direito a não aderir à paralisação. Os grevistas podem ser responsabilizados por atos ilícitos ou crime, tá? Embora a greve seja um direito individual a ser exercido coletivamente, é um direito fundamental previsto no artigo 9º da Constituição Federal, o fato é que se a greve ela for abusiva, né, se os grevistas cometerem atos ilícitos e crimes, eles podem, né, ser responsabilizados na esfera trabalhista, civil ou penal. Então, no caso de sabotagem, que é depredação do patrimônio do empregador, eles podem vir a ser responsabilizados civilmente para reparar os prejuízos e, a depender da situação, podem ser até mandados embora por justa causa. Piquetes não pacíficos, né, impedir de forma violenta meios coativos, o acesso dos trabalhadores ao local de trabalho. Então, a depender da violência, pode haver uma responsabilidade criminal aí. Lock-in abusivo, ocupação não pacífica e com violação de direitos terceiros para induzir a paralisação do serviço, então quebram lá o patrimônio do empregador, enfim, eles podem vir também a ser responsabilizados. Como eu falei para vocês, durante o período de greve, o contrato fica suspenso. Ou seja, os empregados têm direito a não trabalhar, mas, por outro lado, o empregador tem direito a não pagar por aquele período em que não está ocorrendo trabalho. Então, em princípio, é uma hipótese de suspensão do contrato de trabalho, mas pode ser, né, que as partes, ao final, ajustem de maneira diferente, né? Por exemplo, o empregador, para terminar a greve, né, chegaram num consenso, isso é muito comum, o empregador fala o seguinte: olha, vocês vão ter que compensar esse período trabalhando mais futuramente. Então, vocês ficaram lá 200 horas sem trabalhar, vocês vão ter que agora trabalhar 200 horas a mais e vai ser uma compensação de jornada. Vocês não vão ter prejuízos financeiros, mas eu também vou exigir esse trabalho. Ou pode ser que o empregador diga o seguinte: olha, vocês não precisam compensar, eu pago por esses salários, pago metade dos salários, enfim. E a gente segue a partir de agora. Mas se não houver esse ajuste, né, o efeito natural é, né, de suspensão do contrato. Proibição de rescisão contratual dos grevistas ou contratação de trabalhadores substitutos, né, porque senão você esvaziaria por completo, né, a greve. A rescisão contratual de trabalhadores grevistas ou a contratação de trabalhadores substitutos, além de constituir discriminação pelo exercício de um direito de greve, frustraria ou esvaziaria completamente o direito de greve. A simples adesão à greve não constitui falta grave, súmula 316 do TST. Entretanto, né, existem exceções. Então, a ausência de acordo entre os sujeitos coletivos envolvidos para assegurar a permanência de equipe de empregados destinados a manter serviços que evitem prejuízos irreparáveis ao empregador,
quando da retomada das atividades por ocasião da cessação do movimento, ou em razão da deteriorização irreversível de bens e máquinas e equipamentos, o empregador fica autorizado, né, a contratar trabalhadores temporários e, se houver, né, ainda a continuidade de alguma conduta abusiva, até de exercer o seu poder disciplinar. No caso de greve abusiva, né, portanto, aquela caracterizada ou pela inobservância das leis, das regras da lei de greve, ou pela manutenção da paralisação após a celebração do acordo, convenção coletiva ou sentença normativa, que é quando o conflito já está pacificado, também, né, haverá a possibilidade de contratação de trabalhadores temporários. Se a greve for abusiva ou se não mantida equipe destinada a evitar prejuízos irreparáveis de deteriorização de bens ou retomada de atividade, o empregador poderá contratar diretamente trabalhadores. Algumas greves vão parar na justiça, né? A justiça trabalha por iniciativa de qualquer das partes, né, sindicato ou empregador, ou do MPT, decidirá sobre a procedência total ou parcial ou improcedência das reivindicações, cumprindo ao tribunal publicar de imediato o competente acordo. No caso do MPT, ele somente tem legitimidade para instaurar o dissídio de greve em situações de paralisação que envolvam atividades ou serviços essenciais, artigo 114, parágrafo 3º da Constituição Federal. A competência para julgar a abusividade das greves é da Justiça do Trabalho, súmula 189 do TST. E para julgar as ações de desocupação dos grevistas, né, do local de trabalho, da propriedade do empregador, também é da Justiça do Trabalho, súmula vinculante 23 do STF. Bem, algumas categorias têm um tratamento diferenciado em relação à greve. Primeiro, os militares estão proibidos. Então, os militares das Forças Armadas, né, Exército, Marinha e Aeronáutica, estão proibidos porque, imagina, se não tiver, se os cidadãos não tiverem a segurança, né, de que, né, não serão invadidos e de que as Forças Armadas não utilizarão os recursos que ela possuem para pressão, né, em relação à consecução das suas reivindicações, vira um arbítrio muito grande, vira um cenário, né, anárquico muito arriscado e muito perigoso para uma democracia. Então, não há permissão para que militares, né, e sem contar que é uma quebra de hierarquia muito grande, ou pode ser uma quebra de hierarquia muito grande, algo que é um valor, digamos, extremamente considerado na cadeia militar, ou na esfera militar. Já os servidores públicos, o artigo 37, inciso 7, dizia que diz que eles podem fazer greve nos termos definidos em lei específica. E durante muito tempo essa lei nunca apareceu, né, porque não havia interesse político do Congresso em regular a greve para servidores públicos, estatutários, digamos assim, já que os seletistas estariam aí, de alguma forma, já regulados pela Lei 7.783 de 89. Diante dessa inércia constitucional, dessa promessa constitucional não cumprida, houve uma mudança do Supremo Tribunal Federal nos mandados de injunção 670, 708 e 712, para entender que o artigo 37 passaria, né, de uma norma de eficácia limitada para uma norma de eficácia contida, devendo, enquanto não houvesse regulamentação específica, ser aplicada analogicamente à lei de greve dos trabalhadores privados, a lei 7.783 de 89. Então, os servidores públicos estatutários podem fazer greve, até porque, mesmo quando não havia esse entendimento e não havia lei nenhuma disciplinando a greve para servidores públicos estatutários, eles faziam mesmo assim. Então, era uma realidade que o direito não podia negar. E isso causava uma série de problemas. Então, hoje em dia, eles se utilizam analogicamente da lei dos trabalhadores privados. Lembrando que, embora servidores públicos que não são considerados militares, os policiais civis e os servidores públicos da área de segurança pública também estão proibidos de fazer greve. Pelo menos é este o entendimento do Supremo Tribunal Federal.
E, finalmente, senhores, o lockout, né? É uma palavra que veio da língua inglesa, lock out, portanto, trancar para fora, que é nada mais do que a greve, a paralisação de empregadores para, de alguma forma, inibir reivindicações dos trabalhadores. O artigo 17 da lei de greve proíbe o lockout no nosso ordenamento jurídico, porque a compreensão é de que o empregador ele não precisa desse instrumento de pressão para que seus interesses sejam, de alguma forma, observados ou levados em consideração. Seria muito desproporcional se permitir que o empregador fizesse uma paralisação, né? Agora, caso ocorra mesmo assim o lockout, o que não é muito comum, porque a proibição ela tem sido respeitada, o contrato de trabalho dos empregados fica interrompido, portanto, os empregados não vão trabalhar porque eles estão sendo impedidos de trabalhar, porque o empregador fechou cadeado lá as portas da fábrica. Mas eles vão receber por aqueles dias. Então, eles percebem os salários durante o período em que o empregador está fazendo lockout. Ademais, haverá o direito subjetivo do empregado em pedir a rescisão indireta do contrato de trabalho, nos termos do artigo 483, porque o empregador não está cumprindo, né, as suas obrigações trabalhistas, que é permitir que o empregado trabalhe. Senhores, são essas as considerações que nós temos a respeito de greve. São considerações breves, é um tema muito polêmico, muito complexo, extremamente importante, né, que envolve uma série de situações quando a paralisação é deflagrada, mas são linhas gerais que, de alguma forma, nos dão uma certa noção, né, do que de como esse instituto ele é regulado. Agradeço muitíssimo a paciência de todos vocês e qualquer dúvida encontro à disposição pelos canais institucionais. Muito obrigado.